Léo Lins foi preso. E a repercussão tá sendo muito maluca, né? Mas eu quero colocar um mano que manja aqui de comédia pra falar, que é o Hélio de la Penha, pra falar um pouquinho sobre o que ele pensa sobre o assunto aqui. Qual o limite do humor? É quanto um humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Costumo dizer isso nos meus shows de stand-up. Decidi fazer esse vídeo quando recebi a notícia de que Léo Lins foi condenado a pagar mais de 2 milhões de reais entre multas e indenizações, além de uma sentença de 8 anos de prisão. O motivo? Contar piadas. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo, muitas vezes legislando em causa própria. A sentença diz explicitamente que se trata de piada e não de apologia ao racismo. Existem piadas de mau gosto, existem piadas de humor negro. Ninguém é obrigado a gostar, muito menos a aplaudir. É direito de qualquer cidadão se manifestar, dizer que não gosta nem se identifica com o teor do trabalho de nenhum comediante. Pode vaiar, pode fazer campanha contra, cancelar nas redes sociais, pode fazer piada sacaneando o humorista ou simplesmente não consumir aquele conteúdo. O humor não é necessariamente opinião. Assim como um humorista não tem a obrigação de ser um bom exemplo. Não vejo aí motivo para trancafiá-lo numa cela. Onde estão os fraudadores do INSS? Os representantes do povo que se negaram a dar vacina numa pandemia? As pessoas que foram flagradas desviando verba pública a ponto de confessarem e devolverem vultosas quantias? Essas pessoas estão livres. Para mim é surreal uma piada interpretada como racista ter mais peso do que, por exemplo, uma chibatada em um motoboy negro que Sandra Matias Correia de Sá deu com a guia do seu cachorro. Chibatada fere muito mais. Será que o motivo são as piadas ou o viés político do humorista que as apresenta? Vivemos um mundo polarizado, um verdadeiro fla-flu cheio de contradições. Gente que condena um rapper brasileiro por suas letras, ouvem tranquilamente ídolos americanos que fazem sucesso com letras misóginas e que exaltam o uso de drogas. Can you at least play music that has words in it? I can't fix America. Ninguém é obrigado a gostar de tudo que se diz. O fato de alguém achar a piada de mau gosto não impede que ela exista. Como dizia Milor Fernandes, nenhum humorista atira para matar. Se você chegou até aqui, te convido a dar sua opinião deixando o clubismo de lado. 8 anos de prisão por contar piadas. É uma condenação justa? A comédia, no geral, se for parar pra estudar um pouco de comédia grega e das origens da comédia, ela nunca foi feita pra agradar, tá? Então aí, é uma parada que a gente precisa entender a quem ela foi feita pra desagradar, tá? Então, você vai ter ali caras como eram Aristófanes, como eram Eurípides, caras que faziam comédia que era contra o poder, né, local, contra a democracia grega. E incomodava bastante ali, né? Mas ainda existia. Você vai ter, durante renascentismo, o Shakespeare fazia comédia também, né? Você vai ter diversos momentos, autores franceses, alguns foram perseguidos, outros não. Mas a comédia, ela sempre teve esse poder aí de provocar, de criticar, de falar. Ela sempre foi uma coisa que ela é ostensiva, né? Ela é uma feita pra incomodar. A comédia nunca agradou, né? E a comédia, ela também ridicularizou, brincou, colocou lupa em cima de coisas. Então a comédia, ela sempre teve esse lugar, esse ponto combativo. Então, no geral, é importante entender que a comédia, ela sempre esteve nesse ponto ao longo de toda a história. Você sempre vai ver comediantes, autores de charges, tirinhas, coisas de jornal, que eram perseguidos de diversas maneiras, de diversos jeitos e tudo mais. Tá? Então é muito importante colocar esse ponto daqui, porque eu acho que quem não estuda, quem não lê um pouco sobre arte, sobre literatura, acha que a comédia começou ontem, né? Não, a comédia A comédia talvez seja um dos gêneros mais antigos que existem, né? Ao mesmo passo que surge a tragédia grega,
surge a comédia grega também, né? Então a gente tá falando de um gênero que é muito antigo, muito estudado, com grandes autores, então isso é muito forte, tá? E aí, pra existir a comédia, ela precisa existir o ato da liberdade de você poder se expressar, certo? Então, o que a gente precisa entender, né? A comédia, ela sai e ela precisa ter essa carta branca, entre aspas, de tratar de temas. E em alguns países que são um pouco mais, onde essa conversa de ou liberdade de expressão, ou sobre arte, ou sobre comédia, ou sobre intelectualidade, ela é um pouco mais elevada, a gente tem um pouco menos de restrição a isso. Gostaria de interromper esse vídeo daqui para te avisar para deixar o like e se inscrever neste canal, porque a gente sabe que mais da metade das pessoas que assistem a esse conteúdo daqui não são inscritas nesse canal. Então, ó, eu vou dar um golinho no meu café e vou dar um tempinho para você se inscrever, tá bom? Pronto? Boa! De volta pro vídeo! Louis C.K., se eu não me engano, tem um texto muito engraçado, porém pesado, sobre pedofilia. E você fala assim, caralho, o cara tá fazendo piada sobre pedofilia? Sim, está. Você vai ter piadas sobre machismo, você vai ter piadas sobre racismo vindo de comediantes. O próprio Ed Murphy fazia muitas piadas sobre racismo no começo dos espetáculos dele, antes dele se tornar um ator gigantesco de Hollywood, né? O Ed Murphy, o ator de stand-up. Então sempre tinha essa questão do provocativo, do estou aqui fazendo um texto que ele gera uma provocação. Isso não necessariamente é a emissão de uma opinião. Ele é uma provocação, é uma brincadeira, é um brincar com palavras, é um jogar com palavras, né? Eu acho uma particularidade minha, assim, que é muito mais interessante quando você bate pra cima do que quando bate pra baixo. De quando você bate em quem está no poder, em quem são estruturas de poder, como o pessoal da tragédia grega fazia, Eurípides, Sófocles, todo mundo que fazia sobre isso. Você bater em figuras de poder, figuras de autoridade, figuras que oprimem o povo. Mas a comédia, ela sempre existiu da maneira mais rasteira até a mais elevada. Se você olhar alguns textos de Shakespeare, você vai ver piadas às vezes que são toscas, piadas de peido, piada de bunda. O Shakespeare, ele era um autor popularesco, né? Nunca vamos esquecer que Shakespeare, além de grandes dramas, né, como Romeu e Julieta, Macbeth, Rei Lear, né, Otelo, ele também fazia comédias, né? A Megera Domada, Muito Barulho por Nada, Sonho de uma Noite de Verão. E essas comédias eram feitas pro povão. A elite assistia, sim, mas a comédia, o povão assistia, né? Muito próximo. Então o pessoal pisava na lama, via com um cheiro de merda dos cavalos. Então, assim, a comédia, ela sempre teve esses vários tons, entendeu? Umas mais sofisticadas, outros menos sofisticados. Então a gente tem que entender toda a amplitude que existe a comédia. E a gente vai falar do Léo Lins. O Léo Lins, antes da gente falar do tipo de comédia que o Léo Lins faz, eu quero falar sobre o que o comédia do Léo Lins faz como comediante. O Léo Lins, ele tem hoje, pra mim, o que talvez seja o melhor livro de comédia do Brasil. Esse daqui, ó. Os Segredos da Comédia Stand-Up. Você parar pra ver esse livro daqui do Léo Lins, ele é um livro sobre análise da comédia. Então ele é um livro técnico sobre comédia. Então ele não tá falando, não é um livro de piadas, esse não é um livro sobre contar piadas, esse é um livro sobre a estrutura da piada, sobre como é pensada a piada. O Léo Lins é um dos primeiros do Brasil que veio com um estudo, um livro, uma base característica pra falar o que é a piada, como surge a piada, qual é a estrutura da piada, como é que é uma comédia de 3 tempos, como é que é o setup e o punch, como é que você cria você vai criando uma estrutura para um show, né? Tu vai fazer um show de 10 minutos, um especial de 50 minutos. Como é que você tenta fazer uma estruturação disso, assim? Então, olhando o trabalho do Léo Lins como uma pessoa que estuda comédia, você vai... Cara, assim, sem sacanagem. Você quer ler sobre comédia, você quer começar a fazer comédia, você quer fazer bons textos, esse livro daqui, ele é um excelente livro. Eu li esse livro daqui na pandemia, quando eu fiz milhares de cursos ao longo da pandemia, né? Um deles foi justamente sobre comédia, história da comédia e tudo mais. Esse foi um dos melhores livros que eu li, assim. Você olhar e falar assim, cara, muito de coisas que eu pensei como escrever roteiro, fazer roteiro, foi pensado justamente em cima da estrutura que o Léo Lins faz, né? Tanto que
Eu acho que eu já devo ter falado mais algumas vezes que eu acho que a estrutura de um vídeo do YouTube, ela tá muito mais parecida com um show de stand-up do que com uma matéria jornalística, né? E acho que esse livrinho daqui, ó, fica a recomendação pra vocês, baita de um livro, tá? Baita de um livro. E vamos falar da comédia do Léo Lins. Eu acho a comédia do Léo Lins boa, me agrada, me diverte? Não. Não, longe disso. Longe disso. Não sei se eu pararia pra ir no espetáculo do Léo Lins. Não sei se eu iria no espetáculo do Léo Lins. Não sei se é o tipo de humor que me faz rir. Normalmente não é uma parada que me pega muitão. Mas ainda é, no fim do dia, piada. É comédia. É o cara fazendo uma parada em cima do palco. Ponto. E a mesma galera que relativiza, né? Falando que não, porque ele está sendo racista, não, porque ele está sendo machista, não, porque ele está sendo PCD-fóbico, não, porque ele está sendo isso, ele está sendo aquilo. É a mesma galera que quando pega um músico que está cantando Viva o Comando Vermelho, faz o CV com traficantes segurando armas ao lado dele, com AK-47 pra cima aqui, ó, jogando pro alto. É a mesma rapaziada que olha e fala assim, não. Gente. Isso é só liberdade de expressão, né? Pô, você tem que entender que aquele cara ali que né, canta com CV, vive com CV, sobe no palco com CV, faz o show pro CV poder vender droga, faz o show no espaço do CV, não faz espaço, curiosamente faz um show em outro espaço de outra facção e tal, mas, né, esse aqui não, é completamente inocente. Tem que entender a figura de linguagem, você tem que entender literatura. Não dá pra interpretar tudo ao pé da letra, né? Não dá pra vocês lerem tudo assim. Tem que ter sutilidade, camadas, né? Porque isso aqui é, no fim do dia, uma questão política. Ponto. Do mesmo jeito que essa mesma rapaziada não se ofende quando o Porta dos Fundos zoou a Bíblia. Quando o Porta dos Fundos vai lá e zoa a Bíblia, pra galera, não, gente, é só piada. Parem de ser sérios, vocês estão levando a sério demais a parada. E aí fica nesse discurso de quando o meu fala, é liberdade de expressão. Quando o seu fala, é crime. Quando o meu fala e é o que eu quero ouvir, tá na minha militância, tá no meu escopo, tá no que eu curto, tá me gerando dinheiro, tá me reforçando politicamente, pô, legalzão, isso aqui é um cara incrível. Porque assim, literalmente, a mesma justificativa que a juíza que soltou o pose do rodo, é pra usar pro Léo Lins. Gente, por que, né? E como a prisão de um comediante, de um cara que faz piadas em cima de um palco, é mais perigoso e é mais importante para um juiz, para um desembargador, para um policial, do que talvez a cidade onde tem 2 furtos ou roubos ou subtrações de celular por minuto. Porque a prioridade é prender comediante em um lugar onde você pode sair na rua, levam sua aliança, dão um tiro na tua cabeça e a vida que segue. E como vocês acham que prender esse maluco daqui é muito mais... Porque assim, desculpa, é um tonto? É um tonto. Faz piada que eu não acho de bom tom? Não acho de bom tom. Como que eu faço pra reprimir isso? Porque eu não vou no espetáculo dele. Mas é isso. Mas, acho que prender esse tonto aqui vai mudar alguma coisa? Não vai. Não vai. E aí, quando o Bolsonaro estiver no poder, e quando um juiz eco favorável ao Bolsonaro estiver no poder e mandar prender Pablo Porchat, quando mandar prender Gregório do Vivier, quando mandar prender o comediantezinho que vocês gostam, por ter falado mal da Bíblia, por ter falado mal de conservador, por ter falado mal de patriota, por ter falado mal da pátria... Aí, não, mas, pô, gente, não, cara, censura. É a censura, 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 é a censura. E é uma maluquice, velho. E é uma maluquice. E o Hélio de la Penha, de novo, trazer o Hélio de la Penha, gente, o Hélio de la Penha, não sou eu que tô falando. Pablo Porchat, falei Pablo Porchat? Mosquei. Então, assim, é uma total falta e é um revanchismo que a galera tem hoje, principalmente com questão de polarização, porque, assim, o cara aqui, ó, ele agora vai fazer stand-up na prisão, principalmente no banheiro, se fudeu, vai ser comido, nossa, vão comer o cu dele, nossa, vão estuprar o Léo Lins, tô muito feliz com isso. Tipo, mano, é um revanchismo político besta, com um tonto, né, completamente tonto, e que só volta pra vocês depois, quando o outro lado tá no poder, porque aí, ó, ninguém solta a mão de ninguém, ele não, né.
Nossa, ei, fascista, não nos calarão. É esse mesmo raciocínio besta, baixo, mesquinho, de você ter algum senso de vingança, de um senso de vitória, de uma sociedade que tá completamente falida, quebrada. Ah, é só... Ah, não sei o quê, não sei o quê. A gente vive um país, velho, que a gente acabou de ter um dos maiores escândalos do INSS que já tivemos. Isso é um absurdo. Tiraram dinheiro de velho. Ao longo de 10 anos, secaram a conta de velho. Só durante esse governo daqui, triplicaram o dinheiro que tiraram de velho. Um imposto é criado a cada 30 dias. É menos do que isso até. Menos do que isso até. A gente tá vivendo um país que a gente tem menos poder aquisitivo. A gente tá na merda. E aí o seu revanchismo é: prendi aqui um comediante, por isso estou feliz pra cacete. Velho, beleza, tá bom. O governo de esquerda continua uma bosta. Uma bosta. Esse governo é uma merda. O Haddad é um inútil. Não sabe fazer nada. Não seria eleito pra ser síndico de prédio, de tão ruim que ele é. O Congresso brasileiro ganha milhões de reais às nossas custas. Um monte de emenda parlamentar sendo feita que não tinha sequer destinatário rodando por aí. Os caras pedindo auxílio iPhone, os caras pedindo auxílio bancário, auxílio terno. E você, meu mano, tá comemorando prisão de Léo Lins. Por quê? Porque esse daí é o pão e circo que te deram. Essa é a vitória que a esquerda te deu. Comemora, porque isso é o máximo que você tem. Porque moradia popular não vai ter. Com o preço que tá os juros, as pessoas mal conseguem comprar casa. E quando compra, a gente tá num dos principais momentos de devolução de imóvel que existe, tá? As famílias não estão conseguindo quitar suas dívidas das casas que elas estão comprando. O trabalhador não tem dinheiro pra comprar comida, tá? Olha o preço do mercado. A população brasileira nunca teve tão endividada. Tigrinho foi liberado. O que o governo de esquerda, que se preocupa pra caralho aí com o que o Léo Lins tá falando, com o povo fez? Pediu a taxinha em cima da Pix e deixou o povo gastar Bolsa Família com bet. Então, assim, é uma questão de um monte de ordem de prioridade. E sendo muito sincero, esse tonto funciona. Prender esse tonto, gente, é um tonto, tá? Desculpa, Léo. Isso é um tonto. É um tonto. Mas eu sou um tonto. Vai mudar alguma coisa esse tonto? Não. Vai ser feito de mulherzinha na cadeia? Vai. Vai rodar na mão da rapaziada? Vai. O seu governo continua uma bosta. Continua uma merda. As pessoas estão passando fome, gastando tudo que tem com o Tigrinho, e tudo que o Haddad quer é pegar a taxinha do Tigrinho. É isso, velho. Não mudou nada. Parabéns. Ninguém venceu porra nenhuma. E é muito maluco isso, velho. É mirar num lugar completamente vazio de propósito, vazio de significado, vazio de retorno, a troco de nada, velho. E acho que a mesma lógica também se aplica, de certa forma, ao Pose do Rodo e ao Oruan. Acho que eles estão ali ligados até demais com o crime vermelho? Sim. Acho que a polícia deveria ir e prender quem organiza essas festas, prender quem organiza esse baile, prender quem organiza esse rolê, prender a cabeça do crime vermelho. Porque prender só o bobo da corte e só o menestrel não vale de nada. É só propaganda política. Prender o tonto que tá lá no cabelinho vermelho pulando em cima do ônibus ajuda alguma coisa? Não, porque o dono da facção tá lá, bem na casa dele. E no fim do dia, uma coisa alimenta a outra. Sabe por quê? Porque prender o Pose do Rodo fez sabe o quê? Uma galera se revoltar e fazer o quê? Agora a galera tá fechada do lado de lá. Vai ter mais Poses do Rodo, mais Oruans. Prende o Léo Lins, sabe o que vai acontecer? Vai ter mais gente que vai vir e vai fazer mais comédia desse jeito, porque a galera vai ficar puta, né? E aí você não entende. Nossa, a geração mais nova, ela tá cada vez mais conservadora. Nossa, a geração mais nova, ela não acredita mais no politicamente correto, sabe? É uma loucura, sabe? A gente precisa começar a olhar o que é a prioridade, velho. O que dá pra pegar e pegar é cabeça, velho. O que muda, o que funciona, o que prende é a cabeça. Tu prender um mensageiro, tu prender o bobo da corte, não resolve o problema. Óbvio. Quando é um aparelho, né, o menestrel do crime, quando é a estratégia do Goebbels de propagandear o crime organizado através de música, ajuda. Porque a gente sabe que é uma maneira de se infiltrar também. E esses bailes também são, segundo a própria Polícia Civil, que está investigando ainda, tá? A investigação ainda está em curso. É uma forma de lavagem de dinheiro, venda de droga, um monte de coisa. Esse caso daqui é um tonto falando merda. Existe deputado, existe senador, existe pessoas que falam as coisas que o tonto fala, querendo fazer uma graça no palco. Sério, vocês não fazem nada. Ou se revoltam menos. Porque é mais fácil atingir esse imbecil aqui
do que atingir um senador, um deputado. A gente tem uma deputada, se eu não me engano agora, que está lutando para tirar a obrigação das vacinas das crianças brasileiras. Brasil que já foi uma referência mundial em vacinação. A gente está conseguindo trazer de volta doenças que foram erradicadas do país por causa de uma tonta que quer fazer uma medida popularesca. Mas vocês estão batendo palma porque prenderam um comediante. É isso, a gente tá olhando pro lado errado, velho. Por quê? Porque isso daqui é o máximo que eles vão conseguir te dar. Prender esse tonto daqui. É o máximo que eles vão conseguir te dar. Você que tá comemorando, é o máximo que você vai ter. Prender um comediante tonto. Vai entrar com habeas corpus, vai pagar umas 10 cesta básica, ou ele vai pegar um avião, vai para os Estados Unidos, vai ficar ele, Monark, Carla Zambelli. Acabou. E o bagulho que é sério mesmo, gente gastando Bolsa Família com tigrinho, gente na beira da fome, não conseguindo mais fazer mercado, não conseguindo mais comprar casa, não conseguindo trabalhador em 6x1, se fudendo na questão séria, relevante. Mas a piada acabou, gente. Ninguém mais faz piada, tá? Ninguém mais faz piada. Ninguém mais faz piada. Acabou a piadinha, tá, gente? O amor venceu porque não tem mais piada. Vai se fuder, sabe? Vai se fuder. É uma questão de prioridade. Isso é muito louco, mano. Isso é muito louco. E assim, eu vou ver às vezes alguns papos do... Fala do primo do Nicolas. Gente, não faz tudo... Isso aqui é pra falar do rolê da comédia mesmo, tá? Que é uma coisa que eu gosto. Não vou ficar falando de político o tempo todo, porque eu não sou especialista de política porra nenhuma, tá? Mas assim, papo sério, velho. Tu olha às vezes algumas coisas de comédia e você vê... Não sei se é uma limitação cognitiva da galera. Não sei se é uma falta de vontade. Não sei se é só um mau caratismo mesmo, entendeu? Mas isso me pega. Prender esse tonto daqui, velho, vai mudar nada, tá? Pode comemorar, vai ficar preso, pô, beleza, vambora, tá? Podia ter tomado um pouco mais de cuidado no que podia estar fazendo, sabe onde tava mexendo? Podia, mas esquece, né? Esquece, sabe? E é isso, mano. Enfim, né? Isso que você acabou de assistir foi um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã no canal Edson Castro Oficial e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal e assistir outro vídeo que a gente vai deixar aqui do lado. Valeu!